Já acordou um dia pensando assim, pô, será que o Kobe foi melhor que o LeBron? Será que o Michael Jordan foi melhor que o LeBron e que o Kobe? Quem foi melhor dos três? Michael, Kobe ou LeBron? Bom, hoje a gente vai começar a estudar esse caso aí com jogadores da NBA, aplicando os conceitos das medidas de dispersão da aula passada. Eu sou o Thiago Marum e vem comigo que eu te conto tudo. Vai! Primeiramente, sejam muito bem-vindos. Vocês estão no canal Educacional THM, hoje aqui do estúdio São Paulo, tá bom? Antes de tudo, eu vou pedir para vocês deixarem os comentários, se tiverem dúvidas de vídeos anteriores, de vídeos atuais, de próximos sugestões de temas, tá bom? A gente está aqui para ajudar vocês na Educacional THM e compartilhar conhecimento, tá bom? Fazer vocês conseguirem usar isso aí no contexto de vocês. Então não deixa de dar curtida, de compartilhar e de se inscrever também para você ficar sabendo das novidades, tá bom? Isso aí, obrigado pelo apoio. Vamos falar então da NBA, tá bom? A gente tem uma base de dados para tratar hoje que trata de Michael Jordan, de Kobe Bryant e de LeBron James. A gente vai ver o desempenho da carreira desses três superatletas até 2019, aplicando os conceitos de medida de dispersão que a gente viu na aula passada, tá bom? Deixa eu jogar a gente para nosso ambiente de R Studio, tá bom? Olha lá, nossa plataforma aí conhecida, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês como é que está a nossa base de dados. Olha lá, a gente tem as temporadas de cada jogador, a gente tem a idade deles, o time que eles estavam em cada temporada, a liga, a NBA no caso, posição, e aí a gente tem uma série de medidas que aqui a gente vai utilizar neste vídeo, aqui a pontuação, ó, pontos, PTS. A gente tem o jogador e a gente tem esses pontos divididos não só por jogador, como por etapa na temporada que eles estavam. Então a gente tem a temporada regular e os playoffs, tá bom? O que dá até para discutir coisas como, né? Será que a eficiência desse cara era melhor nos playoffs ou era melhor na temporada regular? Será que diminuía ou não? O cara ficava mais decisivo nos playoffs ou não? Coisas desse tipo, tá? Antes de tudo, vamos comentar quais são esses valores e por que eles estão numa linha em relação à temporada. Temos ali centenas, com certeza, de jogos dessas três figuras, tá? E dessas centenas de jogos, a cada temporada, a gente tirou um valor médio, tá? Essa base de dados já vem com as médias por temporada para cada jogo. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, eu vou reduzir a nossa base para o que eu quero discutir com vocês, que é temporada, aqui tem a idade, está indicado, tem os pontos por temporada, só que esses pontos são médios, ou seja, a gente tinha lá o LeBron James na temporada regular e a gente tinha no ano de 2003, 2004, tá? Na parte regular do torneio, em 2003, 2004, o James fez vários jogos e a média de pontos dele naquele período foi de 20,9. O que isso quer dizer? Relembrando o nosso conceito de média, tá? Se todos os jogos que o LeBron fez naquela temporada 2003-2004 fossem um só, qual seria a quantidade de pontos que eu esperaria que ele fizesse? É um conceito de média aplicado. Então seria aproximadamente 21 pontos. Você vê que no ano seguinte a média esperada por jogo já cresceu. Aí 2005, 2006, 31, 27, 30 e por aí vai. E a gente pode ver isso para todos os jogadores em todas as configurações, tá bom? Só deixando aqui comentado, né, que o link para a descrição dessa base de dados está aqui na descrição desse vídeo. Você pode baixar e, inclusive, ajudar na discussão de dados, né? O que a gente está fazendo aqui também faz parte daquela análise exploratória que eu comentei com vocês, que está dentro da parte de estatística descritiva de dados. Então, discussões desse tipo são sempre interessantes, tá? E essa interação é muito importante, né, para a gente evoluir aí, não só aqui como na melhor maneira de transmitir conteúdo para vocês, mas aí, né, de vocês aprenderem, se aperfeiçoarem e serem essas pessoas que questionam os dados, tá bom? A gente está aqui para questionar e não seguir regrinha, tá bom? Dito a nossa lição de moral aqui, vamos seguindo. Então a gente tem a pontuação a cada jogo, média por temporada. Tudo bem, a gente tem a pontuação desses jogadores na temporada, tá bom? Um jogo, o valor esperado. A gente vai ver as principais medidas, né? Então a gente tem, por exemplo, o que seria a média, nesse caso, de todas as temporadas do LeBron, tanto para regular season, que seria a parte regular do torneio, quanto para os playoffs. O que seria a média, né? Seria assim,
se toda a carreira de LeBron James fosse resumida a um valor, né, a um jogo, qual seria a pontuação esperada do LeBron nesse jogo? Olha que é importante isso, hein? Essa média acaba sendo forte, né? Resumir tudo a um só, um centro de gravidade, como eu falei lá no nosso vídeo 5, tá? Tudo bem, a gente vai ter a média, a gente vai ter a mediana também, que está tentando chutar no meio do que seria a pontuação desse jogo lá do LeBron, e a gente vai ter as medidas de espalhamento. A gente pode ver entre os jogadores, pensa só, entre os jogadores, se você tiver, deixa eu voltar aqui, já que eu estou conversando com vocês, se você tiver, né, os 3 jogadores, e você tem uma dispersão muito grande dos pontos por temporada, isso quer dizer que o cara pode ter ido muito bem ou muito mal ao redor daquela média dele. À medida que se você tiver um outro jogador com uma média parecida, que dispersou menos, isso quer dizer que o cara era mais constante. Pode ser que ele nem seja tão melhor quando ele vai muito bem, mas ele também não é tão pior quando ele vai mal, tá bom? Há quem faça essas analogias, né, com investimentos de alto e baixo risco, né, perfis conservadores, perfis mais ofensivos em relação ao mercado. Então, você tem um certo investimento, se o investimento tem uma dispersão muito grande, você pode ver isso como, quando ganha, pode ganhar muito. Quando ganha acima da média ou da mediana, pode ganhar muito. Mas se perder, pode ter um prejuízo maior. Dispersão, nesse caso, é utilizado com esse contexto, tá? E aí um perfil mais conservador talvez tenha uma média menor de lucro, mas vai estar num cenário mais seguro, mais confiável, uma dispersão menor. Se tratando dos nossos jogadores, deixa eu voltar lá agora, essa dispersão dos pontos vai estar relacionado com a eficiência, não sei se eficiência é a palavra, mas pelo menos a quantidade de pontos, né? O quanto ele era participativo dentro dos pontos da equipe dele num jogo, tá? Vamos então gerar isso daqui na nossa tabela. Onde ela tá? Tá aqui. Deixa eu dar um enter aqui. Muito bem, a gente tem a nossa planilha aqui, a nossa tabelada. Tabelar é bom, né? Fiquei francês agora, tabelar. A gente tem aqui a nossa tabela com o jogador, olha lá, Kobe Bryant, o LeBron e o Michael Jordan. A gente tem um N aqui, que seria o número, não é de temporadas, tá? Lembra que os dados estão divididos em playoff e temporada regular, então a gente tem a soma disso, tá? São a quantidade de pontos que ele fez essa média aí, que essa base de dados ofereceu. A gente tem a média de pontos deles, olha lá. A gente tem 24 pontos e meio. A gente esperaria que o Kobe fizesse ao longo da carreira, tendo essa base. 24 pontos, quase 25 pontos, né? 24,5. Já para o LeBron, 28, um pouco mais. E para o Michael Jordan, uma média muito maior que desses outros dois. Olha que interessante. Mais para frente a gente pode discutir, né? Será que a gente pode considerar essas médias iguais, esse desempenho? Porque, bom, isso é a média, mas os dados variam, tá? Então, lembre-se disso, né? Os dados variam. A média nem sempre é só tudo que você precisa. Pode ser que você precise de mais informações. Nesse caso, a gente percebe que a mediana está muito próxima da média, o que indica que as duas estão chutando ali no mesmo eixo central. Então, a gente tem 24,5 para o Kobe e 27. Nesse caso, a mediana é um pouquinho maior, mas olha, o LeBron já tem 28 e 27 pontos, e o Michael Jordan tem 31,6 e 31,5, média e mediana muito próximas. O Kobe, por ter média e mediana um pouco mais distintas, pode estar indicando que ele também tenha mais dispersão dos dados, tá? A média, lembra que ela era influenciada por valores altos ou baixos, né? Outliers, muito altos ou muito baixos. A gente pode ver isso mais para frente. Nas 25% piores temporadas do Kobe, o máximo de pontos que ele fez, né, foi quase 22 de média. Já o LeBron, 26, então no pior ele ainda fazia mais ponto, e o Jordan quase no 30, né? O Jordan parece que está bem acima nesse caso. O terceiro quartil vai indicar, né, exclui os 25% maiores, exclui as 1/4 melhores temporadas, as 25% das temporadas melhores deles, e vê para mim qual que é o máximo, né, por jogo, até 75% de todos os dados. Você vê que para o LeBron e para o Kobe está muito parecido e para o Jordan está maior, tá? Q3 e Q1 a gente já pode calcular, ó, deixei aqui, ó, distância interquartil. A gente tem uma distância interquartil do Kobe maior do que do LeBron, e a do Michael é intermediária em relação ao LeBron e Kobe. Isso indica que o Kobe Bryant tem mais dispersão, ele é menos constante, como eu estava discutindo com vocês, dentre todas as temporadas para pontos. E aqui menos constante, tá? Não leva a mal, não. Esses caras são muito lendários, então talvez não só a quantidade de pontos seja tudo para você dizer se um cara é melhor que o outro aqui. A gente vai discutir isso também. Mas tudo bem, discutindo em pontos, o Kobe tem variações maiores. Ele faz uma média por temporada de pontos, né, a cada jogo,
um pouco mais variável. Às vezes ele vai melhor ou pior, e isso é mais disperso do que o LeBron, que é o mais constante de todos, o mais assim coerente com as atuações dele ao longo de todas as temporadas analisadas, e o Michael está intermediário. Você vê que o valor máximo aqui, ó, do Kobe e do LeBron de média a cada jogo, né, média esperada a cada jogo por temporada é de 35 pontos, ponto 4 e ponto 3, e do Michael é muito maior, né? Isso daí tá indicando que o Michael, nesse quesito de pontos, ele acaba se sobressaindo, né? A amplitude acaba refletindo um pouco dessas informações também. A gente tem aqui desvio padrão, ou variância, perdão, variância calculada como variância amostral, tá? Que tem também essa ideia, né, seguindo a distância interquartil, essa tendência, a maior para o Kobe, a menor para o LeBron e a intermediária para o Michael, e o desvio padrão também, né, claro, é a raiz da variância. Vamos olhar isso agora numa representação gráfica, tá? Do tipo box plot. Eu vou colocar agora os nossos box plots, as nossas caixas deitadas, para a gente ter uma ideia da dispersão desses dados, dispersão ao longo do eixo X, igual eu estava explicando para vocês no vídeo passado. Vamos aparecer aqui. Ali, ó. A gente tem os nossos dados, tá? Então a gente tem aqui, ó, o desempenho do Kobe Bryant, que tá mais disperso mesmo. Olha os fios de bigode, a distância desse para aquele ali, ó, tá mais espaçado. A caixa em si, que revela a distância interquartil, né? A caixa em si, ela tá representando essa distância interquartil de uma maneira visual. Ela é maior do que a dos outros dois. E os menores valores do Kobe estão aqui, ó. Esses aqui podem estar relacionados também, né, com o fato das primeiras temporadas não serem lá tão iguais às últimas, né? Ó, deixa eu mostrar para vocês. O Kobe, olha, quando ele estava lá no começo, temporada regular, ó, 18 anos, a média de pontos dele a cada jogo esperada era 7,6. Isso pode ter muitas implicações, pode ser porque ele jogava menos, pode ser porque ele tentava menos, pode ser porque às vezes não tinha aquela confiança, né? E aí você vê que ele vai evoluindo com as temporadas, e aí vai chegando num patamar já mais próximo do resto. Então, voltando para a nossa representação de caixas, né, você vê que esses três são distintos do resto. Então, a gente percebe, né, que isso daqui não faz parte do conjunto todo, né, por esse critério de outlier, não faz parte do conjunto de todas as temporadas do cara. É como se fossem pontos fora da curva. Essa é a ideia mesmo, fora da caixa nesse ponto, né? E a gente também tem para o LeBron e para o Michael esses menores valores, sendo que para o LeBron o pior dele ainda é melhor do que o pior do Michael, mas o Michael Jordan também tem um valor anômalo, um outlier lá para cima. A melhor temporada do cara foi lá com 43 pontos, né? 43,7 de média, esse valor aqui. Então a gente pode perceber, olha, pelas medianas, que a tendência central é distinta para o Michael em relação aos dois, os outros dois têm ali valores mais próximos, a dispersão, o espalhamento dos dados é muito maior para o Kobe Bryant do que para o LeBron e para o Michael, e a gente tem esses valores tanto anômalos para cima quanto para baixo para o Michael e menores ali para o LeBron e para o Kobe, tá bom? Uma maneira melhor de ver aqui o desempenho do Kobe é por meio de um gráfico de histograma. Deixa eu colocar ele para vocês. Vamos colocar então os resultados do Kobe em histograma. Deixa eu jogar lá para vocês. Então a gente tem, ó, vamos ver, gerei a mesma imagem, né, genial. Ai, meu Deus, como ele fica feio. Deixa eu corrigir para vocês, peraí. Corrige, rapaz. Aí, ó lá. A gente tem o histograma dele, a gente tá vendo que aqueles três estão lá atrás, tá bom? Agora a ideia não é muito discutir isso, porque a gente está vendo mais as medidas, como aplicar, mas saca só, né? A gente tem uma distribuição aqui que seria a mais convencional, aquela mais anterior, e a gente pode também fazer aquele método de suavização que eu mostrei para vocês, tá? Vou colocar esse método de suavização aqui e só desenhar a curva de suavização. Olha ela ali. Tá bem bonita, né? Toda quebrada. Pronto. A gente tem a curva de... Nossa, rapaz, hoje o PCzinho, vamos lá. Olha lá, nossa curva tem lá uma tendência mais normal, a gente vai ver o que é uma curva normal mais para frente, mas a gente tem aqui uma tendência com um certo pico ali ao redor do valor médio, e a gente tem esse ombro aqui que representa, né, aqueles dados mais distantes do normal, anômalos mesmo, tá? A gente pode fazer isso também aqui para o nosso caso global, então com todos os jogadores e todas as densidades. Deixa eu já corrigir a imagem, que hoje o PCzinho tá de mal comigo.
né? Deixa eu corrigir para vocês, olha lá. A gente tem então o box plot mostrando essa dispersão dos dados para cada curva, né, com as cores de cada jogador. A gente vê que a curva do Kobe é a que tem o maior espalhamento ali, os valores até chegarem no zero nos extremos estão mais espaçados para o Kobe. A gente tem um maior afunilamento no LeBron James, que tem um pico maior de densidade, ou seja, isso indica que ele acaba sendo mais constante. Ao redor da média dele, a gente tem mais área embaixo da curva, né? Isso aí foi importante lá no vídeo 3, volta lá e dá uma olhada para entender melhor o gráfico de densidade, tá? E o Michael tá ali com uma densidade, né, um pico ali, um adensamento dos dados, melhor dizendo, um adensamento dos dados intermediário em relação ao Kobe e ao LeBron, mas ele tem um pico mais espaçado, para a direita de vocês. Ou seja, está mostrando que na média, né, o desempenho dele tem mais pontos do que os dos outros. Igual a gente já tinha visto isso nas medidas centrais, tanto pelo box plot com as medianas, quanto pela comparação das médias mesmo, tá bom? Se você está com alguma dúvida, se você consegue enxergar mais coisa aí nesses dados, não deixa de baixar essa base de dados, tá bom? A gente está aí para ajudar, se você tiver alguma dúvida, fala com a gente, para a gente discutir esse tipo de problema que eu acho muito interessante, tá? Esse gráfico eu vou deixar ele aí, ó, você pode pausar e tentar dar uma interpretação diferente para ele, coloca nos comentários para a gente discutir. Deixa eu voltar aqui. No próximo vídeo nosso, a gente vai dar uma outra estudada de caso nesses aqui, discutindo essa questão dos pontos com a idade, quem sabe até com quantidade de tentativas que eles faziam, né? Será que o Michael Jordan acerta mais pontos, né? Porque ele tenta mais? Acerta mais não, né? Será que ele tem uma média maior porque ele tenta mais? Tem umas coisas assim. Será que tem a ver com a idade? Será que esses três tinham alguma idade ali áurea, né? Em que o desempenho deles era fenomenal e talvez mais velhos e mais novos? Não sei como é que isso se dava. Será que algum teve um pico muito mais novo, melhor que os outros? Esse tipo de questão a gente vai discutir ainda nessa análise exploratória de dados, tá bom? Na conversa de hoje eu já estou estourado, valeu. Eu sou Thiago Marum, não sai desse vídeo com dúvidas. Sem dúvidas é bom, né? Não sai desse vídeo sem dúvidas. Não sai desse vídeo com dúvidas, tá bom? Foi um prazer estar aí com vocês. A gente se vê na próxima Bom Basquete para você que gosta, tá bom? Para você que não gosta, então ajuda aí nessa análise de dados. Para você que não gosta, não sei. Bom basquete aí para todos, tá bom? Valeu!